A paz, Senhor Jesus, meus amados irmãos. Hoje nós estamos no terceiro dia do nosso propósito e o tema de hoje é rompendo com a distração. Eu já postei aí uns stories, dizendo que como a gente rompe com as distrações. Primeiro, preferindo adorar a Deus ao invés de fazer coisas aleatórias. Então, hoje no terceiro dia, esse é o nosso propósito de 21 dias e o tema do propósito é buscando a resposta de Deus. Deus, ele colocou no nosso coração esse propósito, que Deus, ele daria uma resposta para aqueles que estão buscando verdadeiramente essa resposta, ainda antes desse ano acabar, irmão. Esse propósito acaba dia 20 de novembro, mas se você estiver vendo depois, faça o propósito, não importa o dia que você vai começar, mas ainda antes desse ano acabar, de 2025, Deus tem uma resposta para a sua vida. Tema de hoje, rompendo com as distrações, e eu já passo a palavra para o meu esposo, o presbítero Redson Fares. Glória a Deus, a paz do Senhor a todos os irmãos e irmãs que estão vendo o vídeo, que vão ver posteriormente. Terceiro dia do propósito de 21 dias de Daniel, propósito do jejum, da proposta de Deus. Nós estamos no terceiro dia, como ela falou, e hoje é o dia de nós prepararmos o nosso coração, a nossa alma e o nosso espírito contra as distrações. Aleluia. Meus irmãos, às vezes a gente tem uma certa dificuldade de conseguir se concentrar em algumas coisas, principalmente hoje, onde nós temos multitelas na nossa vida. Hoje tem celular, tem notebook, tem computador, hoje tem tablet, nós temos multitelas na nossa vida e multitarefas também, né? Hoje, uma pessoa ela trabalha hoje praticamente dia e noite. Nós trabalhamos em casa, trabalhamos na nossa profissão, como autônomos, como CLT. Então nós temos multitarefas que nos distraem, meus irmãos. Hoje nós estamos no dia 2 de novembro. Parece que o Natal foi ontem, né? A gente fica comentando isso com os amigos. Os dias estão se abreviando, como a Bíblia diz. Está muito mais rápido, passando muito mais rápido. Por quê? Porque nós temos tantas distrações durante o ano que nós acabamos pensando sempre no que precisa ser feito amanhã, que precisa ser feito na semana, que precisa ser feito no mês. Nós ficamos montando um monte de estratégias, né? Um monte de sonhos, e isso não é errado, irmãos. Nós temos que ter mesmo estratégias, temos que sonhar com o dia de amanhã, temos que buscar responsabilidades para os dias que vão vir, mas a palavra vai dizer que para cada dia existe o seu mal. O que é isso? Que para cada dia nós temos que analisar as situações diariamente. O dia de amanhã ele pertence a Deus. Então hoje nós vamos orar para que as distrações do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, eu falo por mim, irmãos, às vezes eu estou em oração, às vezes eu estou conversando com Deus, eu perco o sono de madrugada, estou conversando com Deus, daqui a pouco eu fico pensando no meu trabalho, fico pensando numa conta que eu preciso pagar, fico pensando como que vai ser daqui uma semana, daqui 15 dias, daqui um mês, e Deus não nos chamou para preocupações, Ele não nos chama para distrações, Ele nos chama para posicionamentos. Aleluia. Então que hoje nós possamos nos posicionar perante a Deus, possamos nos posicionar perante esse propósito. Você que está vendo este vídeo, que ainda não entrou no propósito, dá tempo, irmão, acompanha aí os 21 dias, entra aí na página, aí está lá, fixo na página, o propósito. Nós estamos nos abstendo de alguns alimentos, nós estamos neste período orando em pensamentos, no trabalho, em casa, na madrugada, quando você puder, meu irmão, que você lembrar do propósito, converse com Deus em pensamentos, converse com Deus no seu coração, peça a Ele nesse propósito força. Esse propósito ele está estruturado em Daniel capítulo 10, no versículo 12, onde Daniel ele se propôs fazer um propósito de jejum. Ele se absteve de alguns alimentos, e Daniel ele estava triste com o contexto histórico da época em Israel, e Daniel ele se propôs a fazer isso, e o versículo 12 diz: então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Ou seja, quem começou, meu irmão, não fique pensando que Deus não está ouvindo, que Deus não está vendo o que você tem colocado no seu propósito. Pode ser que os nossos propósitos sejam diferentes, pode ser que o meu seja diferente do seu, e assim sucessivamente. O meu propósito pode ser profissional, o seu pode ser sentimental, pode ser uma área financeira, pode ser uma área profissional, pode ser qualquer área da sua vida, uma libertação de um vício para você mesmo ou para algum ente querido, às vezes até buscando uma direção de Deus para ir para algum ministério, alguma igreja. Às vezes você está machucado, está magoado,
buscando uma direção de Deus. Então, meu irmão, aplica o teu coração nesse propósito, leia o capítulo de Daniel 10, principalmente todo o livro, se você puder, um capítulo por dia. Não é só ler, meu irmão, é entrar em comunhão com o Espírito Santo, é meditar na palavra, aquilo que você não entendeu, pesquisa, mas pesquisa em fontes seguras, não pesquisa em qualquer lugar, em qualquer página, para você não estar comendo um alimento que não seja a palavra de Deus. Nós vamos orar pelo dia de hoje, que é tirando as distrações, para que o Espírito Santo possa nos dar concentração, para que nós possamos ficar concentrados na comunhão com o Espírito Santo. A diaconisa Bárbara começa a oração. E um dos principais pontos de romper com as distrações é você escolher ler a palavra de Deus, né? Que foi o que eu falei no começo, como Daniel fez. Ele escolheu estar ali com o Senhor, estar em comunhão, buscando a presença de Deus. Às vezes você chega em casa, você faz tantas coisas, vou fazer comida, vou fazer isso, vou fazer aquilo, passa 3 horas rolando o celular, o feed, e você não troca uma ideia com o Senhor, não ora, não passa 10 minutos orando, lendo a palavra. Então, ore, lê a Bíblia, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nesse momento, nesse terceiro dia desse propósito, eu quero te apresentar cada vida, cada pessoa, cada resposta que os meus irmãos estão buscando. E eu coloco, Senhor, a mente, o coração, alinha a mente deles com o céu. Alinha o coração deles com o céu. Alinha os pensamentos deles com o céu, para que eles consigam se concentrar. Tira, Pai, todo impedimento, toda dualidade de pensamento, toda divisão, que às vezes está ali concentrado lendo uma palavra, aí logo o sono vem. Eu repreendo, Pai, todo o cansaço, todo o sono fora de hora, que o Senhor venha trazer concentração para essas pessoas, para cada um que está participando desse propósito, que ainda vai participar. Deus, dá força para que eles venham conseguir ler a palavra, como eles liam, ou ler mais do que eles já leram na vida. E se a pessoa nunca leu, que venha ser despertado isso dentro do coração dela, porque não adianta, Senhor, nós estarmos aqui orando e ela achando que os outros vão orar por ela e vai ser liberto. Não, o Senhor tem que despertar nelas, é em você. Deus, ele desperta agora em você essa vontade de romper com as distrações e se alinhar com o propósito de Deus para a sua vida. E Deus assim irá te responder em nome de Jesus. Aleluia. Sim, Senhor, em comunhão com o coração, Pai, nós estamos aqui unidos, Pai, num propósito, Senhor. Sim, Deus, e 21 dias, Pai, do jejum de Daniel, Senhor. Sim, Jesus, Pai, assim como o Senhor deu esta visão a Daniel, Pai, no início do capítulo 10, Senhor, assim como a sua palavra foi revelada, Senhor, a Daniel, a palavra verdadeira, Senhor, ela tratava de uma guerra que seria prolongada, Pai, e Daniel, ele entendeu essa palavra, Pai, ele teve entendimento dessa visão, Senhor, que o Senhor, durante este propósito, vinha dar entendimento aos nossos corações, Senhor, na palavra do Senhor sobre as nossas vidas, qual o posicionamento que o Senhor quer de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, também fortalecendo o que está fraco, dando vigor ao que está abatido, Senhor, dando forças ao que está fraco, Pai. Vinde, Senhor, sobre a casa de cada irmão, de cada irmã, Pai. Vinde sobre o propósito. O Senhor conhece nós, Pai, o nosso coração na essência, Senhor, na integridade, Pai. Nós entregamos nas Tuas mãos, Pai, este propósito, este terceiro dia, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, a invadir a Sua presença, as nossas casas, as nossas vidas, e que venha haver resposta, Senhor. Mas no propósito de hoje, Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha tirar toda a distração que o inimigo tenta colocar, Pai. Às vezes a gente passa o dia no Instagram, o dia, Senhor, numa página, Senhor, passa o dia, Senhor, numa mídia social, verdade, Pai, Deus. Mas a gente esquece, Senhor, de pegar pelo menos 10 minutos da Bíblia, Pai, e ler, Senhor. A gente fica distraído com tantas coisas deste mundo, mas quando a gente fala da parte espiritual, Senhor, a gente não consegue, Pai, nos concentrar. É o que nós te clamamos este dia, Senhor, e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. E que todo o peso espiritual que você tem sentido durante esse dia caia por terra, porque enquanto ele orava aqui eu senti um peso muito grande, mas Deus, ele mostra, irmãos, ele quebra. Em nome de Jesus. A palavra vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Receba a paz do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Hoje é só o terceiro dia, entra aí, tá fixado no post, vai lá, faz esse propósito e Deus, ele vai te responder. Em nome de Jesus, irmãos, você que não consegue, irmão, fazer o propósito, tira pelo menos um alimento, vamos